oitavo ano. Aqui, nós vamos fechar o nosso capítulo agora, tá? De quadriláteros. Só tá faltando a gente fazer o estudo dos trapézios. A aula de hoje vai ser pequenininha, é pouca coisa para falar, mas tudo muito importante para dar base para vocês fazerem os exercícios aí, tá? Olhem aqui, nós hoje vamos falar do trapézio. O trapézio, nós podemos ter três tipos de trapézio. Trapézio é essa figura aqui. O formato padrão dela aqui parece um desenho de uma sainha, né? Uma saia. Deixa eu falar primeiro dos elementos para vocês entenderem. O trapézio tem duas bases, que a gente chama base maior e base menor. Base, né? Essa parte aqui, ó. Então aqui geralmente a gente chama de base maior, por isso que eu vou pôr B maiúsculo. E aqui base menor, que é o B minúsculo, né? Para mostrar que é menor. Então, o trapézio ele tem duas bases. Olha nesse aqui, ó. Essa é a base maior, essa é a base menor. Olha esse aqui. Essa é a base maior, essa é a base menor. Vamos falar agora de altura. Não existe altura inclinada. Qualquer altura em qualquer figura geométrica, ela é sempre vertical, ela é sempre em pé. Então, nesses três tipos de trapézio aqui, onde estão as alturas? Esse lado inclinado e esse lado inclinado não podem ser altura. A altura, eu vou pegar esse vértice aqui e vou descer retinho, ó, vertical, até encontrar com a base. Ó lá, a altura, ela tem de formar 90 graus com a base, porque ela tem de ser vertical. Eu posso traçar uma outra altura do lado de cá também, ó, né? Olha aqui, ó. Desceu retinha, formou 90 graus com a base. Então, esses ladinhos inclinados aqui, eles jamais podem ser altura. A mesma coisa vai acontecer nesse aqui, né? Se eu traçar daqui até aqui, ou daqui até aqui, qualquer uma dessas duas linhas que eu tracei aqui, elas são altura. Mas esse lado inclinado e esse lado inclinado não podem ser altura. Olha o ângulo de 90 graus sendo formado lá, ó. E aqui, nesse trapézio aqui, que é o trapézio retângulo, eu vou falar de cada um daqui a pouco, esse lado em pé já é automaticamente a altura. Aqui não, tá? Eu posso pontilhar daqui até aqui, ó. Descer uma linhazinha retinha formando 90 graus. Mas esse lado do trapézio aqui, ele já coincide com a altura, que ele já é vertical, tá bom? Então, falamos de altura, que é importante. Já identificamos base maior e base menor. E aqui, nós temos três classificações para o trapézio. O trapézio ele pode ser isósceles. Vão lembrar do triângulo isósceles. Triângulo isósceles é quando tem dois lados iguais e um diferente. E vocês estão lembrados que no triângulo isósceles, os dois ângulos da base são iguais lá embaixo? Então, essa característica vai acontecer aqui no trapézio isósceles também. Se ele é isósceles, ele vai ter dois lados iguais, que são esses dois que eu marquei com pontinho, ó. Eu coloquei um tracinho aqui, esses dois lados são iguais. As bases não tem como ser iguais, né? Porque se é uma maior, uma menor, elas não vão ter o mesmo tamanho. Então, essa é a característica do trapézio isósceles. Ele tem dois lados iguais. E a mesma observação que acontece no triângulo isósceles vai acontecer aqui também. Quando o trapézio for isósceles, os dois ângulos da base dele serão iguaizinhos, tá, pessoal? Por exemplo, se eu falar que esse ângulo aqui é 70 graus, esse daqui também vai ser 70 graus. Se ele for isósceles. Se ele não for isósceles, não vai acontecer isso aqui não. Então, esse aqui também será 70 graus. Vamos falar agora do trapézio escaleno. Vamos voltar lá no triângulo. O que é um triângulo escaleno? É aquele que tem todos os lados diferentes. Porque quando tem três lados iguais, é equilátero, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com o trapézio escaleno aqui. Ele vai ter todos os lados diferentes. As bases, elas já são diferentes, que é uma maior, uma menor. Repara que eu pus um tracinho aqui e dois tracinhos aqui. Então, estou mostrando que essa medida é diferente dela. Então, tem tudo diferente. É o trapézio escaleno.
Então, esses dois ângulos da base aqui, ó, eles não são iguais, não. Eles só são iguais se ele for isósceles, igual acontece no triângulo isósceles. E ainda tem a terceira classificação do trapézio, que é o trapézio retângulo. O triângulo retângulo não tem o ângulo reto, o ângulo de 90 graus? O trapézio retângulo, então, também terá ângulo reto. Como ele tem esse lado vertical, acaba formando dois ângulos de 90 graus aqui, ó. Se tem ângulo de 90 graus, por isso que ele é chamado de trapézio retângulo. E aí também, no trapézio retângulo, os dois ângulos da base não são iguais não, né? Isso só vai acontecer no isósceles. Então, já falamos aí de muita coisa importante. Classificamos os trapézios. Para fechar a parte de trapézio, só falta eu falar de uma coisa aqui, ó. Os trapézios, eles são quadriláteros. Eles são figuras de 4 lados. Então, vai ter 4 ângulos. E nós já vimos no início do nosso estudo de quadriláteros que em qualquer quadrilátero, os 4 ângulos somados têm de dar 360 graus. Triângulos, 3 dá 180, né? Trapézios, 4 dá 360. Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Eu já tenho aqui, por exemplo, que aqui é 90, aqui é 90, então esses dois juntos já dá 180. Então, se eu pegar esse aqui, ó, com esse aqui também, ó, esses dois aqui também tem de dar 180. Porque 180 daqui com 180 daqui, fecha 360. E isso é uma característica de qualquer tipo de trapézio. Independente dele ser isósceles, escaleno ou retângulo, esse parzinho aqui sempre vai dar 180 graus. E esse parzinho aqui também vai dar 180 graus. Aí 180 com 180 fecha 360. Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, esse parzinho aqui, ó, vai dar 180 graus. Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, ó, esse outro parzinho aqui vai dar 180 graus. Então isso aí já vai ajudar muito vocês nos exercícios aí. Saber que cada parzinho aqui tem de dar 180, e juntando 180 e 180, 360. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse daqui com esse daqui, esse parzinho aqui tem de dar 180 graus. E esse parzinho aqui também tem de dar 180 graus. Aqui até tá fácil de eu encontrar os ângulos, né? Porque vejam só, se eu chamei aqui de 70, aqui também vai ser 70, que ele é isósceles. Os ângulos da base são iguais. Então, se esse parzinho aqui tem de dar 180, de 70 para 180 tá faltando quanto? 110, né? Então, esse ângulozinho aqui vai ser 110. A mesma coisa vai acontecer aqui. Isso aqui é 70, aqui também vai ser 110. Aí, 180 daqui com 180 daqui, fechou os 360. E ainda falta uma última coisa para falar aqui. Tanto de característica eu já falei. Tudo isso que eu estou falando em palavras e mostrando aqui, vocês vão praticar nos exercícios. Quando o trapézio for isósceles, que é o caso daquele lá de cima, as diagonais vão ser iguais, tá? Só no isósceles. Se eu ligar essa linha nessa e essa linha nessa, por aí a gente vê que esse comprimento daqui é maior que esse, não é igual. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu ligar esse vértice nesse aqui, ó, pequenininho, e ligar esse nesse, compridão, já dá para ver também que eles não são iguais. Isso só vai acontecer no isósceles. Então, não confundir. Vão lembrar que diagonal é aquela linha que liga um vértice ao vértice oposto. Então, eu vou chamar, por exemplo, de A, B, C e D. Então, se eu pegar o A e ligar no C, eu estou traçando uma diagonal. Se eu pegar o D e ligar no B, eu estou traçando a segunda diagonal. Elas vão se cortar aqui, não é no meio, né? A gente vê que esse pedaço aqui é maior do que esse, mas esse tamanho é o mesmo desse. A medida das diagonais são iguais. Se essa aqui medir, por exemplo, 18 centímetros, a daqui também vai ser 18 centímetros.
Então, olhem só. Tudo que precisa saber com característica de trapézio eu falei nesses 3 exemplos aí. E agora vai ter uma última coisa para falar com relação a trapézio, que é a base média. Vai ter um exercício aí, me parece que é o último exercício, parece que é o 8 aí da lista, que ele vai falar de base média. O que é isso, base média? Média. Média já nos lembra alguma coisa. Eu vou desenhar um trapézio qualquer aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar um tracinho aqui, 2 tracinhos. Eu não pus ele isósceles, é um trapézio qualquer. É um trapézio que no caso é escaleno. O que vem a ser base média? Isso aqui é uma base e isso aqui é outra base. Tem 2 bases, a maior e a menor. Base média, quando fala média, a gente lembra de meio. Base média é assim, ó. Eu vou pegar o ponto médio desse lado. Ponto médio é aquele ponto que parte ao meio. Se esse lado medir, por exemplo, 20, eu vou marcar o meiozinho dele, vai ficar 10 para cá, 10 para cá, mas eu vou traçar o ponto médio. E vou traçar também o ponto médio desse aqui. Se esse lado medir, por exemplo, 18, eu vou procurar o ponto médio, vai ligar 9 para cá, 9 para cá. Aí tal, eu vou traçar a base média. Isso é que é base média, essa linha vermelha aqui. É uma base que foi formada pelos pontos médios, por isso que ela chama base média. Aí eu vou até escrever aqui, ó, base média, tá? Só que aí, como que a gente encontra essa base média? Para achar o valor dessa base média, eu vou somar as 2 bases e dividir por 2. Ela é a metade da soma das 2 bases. Então, eu vou dar um exemplo em números aqui. Vamos supor que essa base maior aqui, ela venha a medir 12. E vamos supor que essa menor aqui, ela venha a medir 8. Aí, como que eu vou saber o valor dessa base média aqui, ó? Vou até colocar aqui, ó, base média. Para eu achar o valor da base média, eu vou somar as 2 bases, que no caso aqui é o 12 mais o 8, e vou dividir por 2. É a média. Média de 2 coisas, né? Quando eu somo as 2 e divido por 2. É a média das 2 bases. Então, 12 mais 8, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, significa que o valor dessa base média aqui, ela mede 10 centímetros, tá? Então, isso aqui vai aparecer, eu acho que no último exercício aí da lista. Então, quando chegar lá, vocês já sabem. Para eu achar a base média, eu somo as outras bases e divido o resultado por 2. Aí é só resolver, ok? De conteúdo para hoje é isso aí. A aula de hoje é pequena, é só trapézio. Só que agora a gente tem de praticar. O vídeo foi pequeno, não tem nem 15 minutos. Mas agora vocês vão, né, para completar o restante da aula de hoje, fazer as atividades. Nas páginas 60, 61 e 62, tem 8 exercícios. Tudo que eu falei aqui hoje, as características, regrinhas, tudo agora vocês vão praticar, tá? Às vezes vai aparecer regrinha de triângulo, mas a gente já sabe que em triângulos, 3 ângulos, por exemplo, dá 180 graus. Então, isso vai nos ajudando, tá? Então, resolver todos os exercícios, para que na próxima aula a gente possa fazer a correção aí, tá? Verificar os erros e os acertos.